Olá, meus caros alunos, bom dia. Vamos gravar a nossa última parte sobre o inquérito policial. Vamos encerrar a parte do inquérito policial. Lembrando que nós já falamos o que é o inquérito policial, e aí vocês vão se recordar que é um procedimento administrativo, porque ele não implica uma sanção penal. Ele é inquisitório porque não temos contraditório e ampla defesa. Ele é preparatório porque inibe a instauração de um processo temerário, né, para economizar para o Estado. E ele é presidido por uma autoridade policial. E aí lembramos que essa autoridade policial é quem? O delegado de polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Falamos também que o objetivo do inquérito policial é a colheita de elementos informativos. Para quê? Para ter o mínimo de indícios de autoria de materialidade para o titular da ação penal, que é o Ministério Público aí. Falamos também qual é o prazo do nosso inquérito policial. Falamos das características, e aí vamos recordar as características do nosso inquérito policial. Ele é escrito, né? Lembra lá do nosso artigo 9º, que fala que todas as peças do inquérito policial, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografada, e rubricada também ali todas as folhas. Qual é o outro procedimento? Dispensável. Nosso inquérito policial, ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque pode ser que o Ministério Público tenha instaurado ali um procedimento dele mesmo, um inquérito policial do Ministério Público, ou pode ser que a parte já ofereça ali, a vítima ofereça para o Ministério Público as provas suficientes para o oferecimento da denúncia. Por isso ele é dispensável. Ele é sigiloso, e aí a gente vai lembrar que a autoridade policial ali, ela tem que assegurar o sigilo das informações do nosso inquérito policial até a elucidação dos fatos. Mas nós vamos lembrar também que os advogados, eles têm acesso ao nosso inquérito policial, tudo que já tiver documentado. E aí nós vamos lembrar de qual súmula que eu disse para vocês que era imprescindível de vocês memorizarem, que é a nossa súmula 14, que é direito ali do advogado ter acesso às peças do inquérito policial. E aí também nós vamos lembrar que no nosso inquérito policial nós temos a colheita de elementos informativos, e nós falamos também da diferença de elementos informativos e provas, de acordo com o nosso artigo 155. Na fase de investigação do nosso inquérito policial, existe colheita de provas? Sim. Aí nós vamos lembrar quais são elas: não repetíveis, cautelares e antecipadas. E outra característica do nosso inquérito policial, ele é inquisitório. E aí vocês vão lembrar que ele é inquisitório porque não tem contraditório nem ampla defesa na fase de investigação, somente na fase processual. E outro requisito ou outra característica do nosso inquérito policial é que ele é discricionário. Por que ele é discricionário? Porque a autoridade policial ali no nosso artigo 6º e 7º, ele tem um rol exemplificativo de diligências para fazer. Se ele entender por bem fazer outras que não estão constando ali no artigo 6 e 7, ele pode? Sim, ele pode fazer. Aquele rol é só exemplificativo para o delegado de polícia. Ele também é um procedimento oficial, porque incumbe ao delegado de polícia ali a instauração do inquérito policial, cabe a ele. E ele é um procedimento oficioso, porque a autoridade, ao tomar conhecimento da notícia crimes da ação penal incondicionada, ela é obrigada a agir. Então, ele tem que agir de ofício, a autoridade policial. O que mais que nós falamos? Ele é um procedimento indisponível, porque o delegado pode arquivar o inquérito policial? Não, ele não pode arquivar o inquérito policial, porque quem é que arquiva o inquérito policial é o judiciário, com a concordância e o pedido do Ministério Público, e aí nós vamos falar sobre isso depois. Ele é um procedimento temporário, porque ele tem prazo. E aí vocês vão lembrar daqueles prazos que eu fiz uma tabelinha aí para vocês. O réu preso 10 dias, se nós tivéssemos já funcionando, o juiz das garantias seria prorrogável por mais 15 dias.
E se ele estiver solto, 30 dias podendo ser prorrogado. E aí nós vamos ter também o inquérito da Polícia Federal, que é de 15 dias mais 15 dias e 30 dias se ele estiver solto. E aí vocês vão lembrar daquela tabelinha que eu coloquei para a conclusão do inquérito policial aí para vocês. Ok? As formas de instauração do nosso inquérito, lembra? Por meio de portaria, ofício, também da notícias crimes, e eu expliquei para vocês na nossa última gravação que eu fiz com relação ao início aí do nosso inquérito policial. E hoje nós vamos, para encerrar o nosso inquérito policial, falar sobre a identificação criminal. Precisa ser feita essa identificação criminal? Sim. E quais são as formas que tem que ser feita essa identificação criminal? E aí nós vamos lembrar que essa identificação criminal, ela pode ser feita datiloscopicamente, fotograficamente e também perfil do gênero genético por meio do DNA. Então, são todas as formas de colheita aí de identificação criminal que nós temos de acordo com o nosso Código de Processo Penal. E aí nós vamos lembrar que no nosso artigo 5º da Constituição Federal, inciso 58, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo na hipótese de lei. Então, se ele já foi identificado criminalmente, não há necessidade de fazer essa identificação criminal, a não ser que hipóteses previstas pela nossa lei. Quais são as diligências investigatórias que o delegado tem que fazer? Está lá no nosso rol exemplificativo do artigo 6º e 7º do nosso Código de Processo Penal. E aí é logo que o delegado tiver conhecimento do caso, o que ele tem que fazer? Dirigir-se ao local, providenciar que não se altere ali o local, conservação. Lembra que nós falamos sobre isso? Colher os elementos em relação ao fato. E o exemplo que vocês têm prático aí é o inquérito policial que vocês fizeram com base no filme que nós estamos trabalhando, né? E esse rol, ele é exemplificativo. Mas aí nós vamos lembrar que em algumas hipóteses ele é obrigatório. Como obrigatório? De acordo com os nossos artigos 6º e 7º, por exemplo, seria o exame pericial, né? Quando a infração deixar vestígios. Ele é de caráter obrigatório. E nós vamos lembrar que a característica do nosso inquérito policial é discricionário. Então, o delegado pode ou não agir aí pedindo alguma dessas diligências delimitadas pelo nosso artigo 6º e 7º do nosso Código de Processo Penal, ok?